dia! Pode chegar, nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você também, Kleber Werneck. Muito bom dia, Daniela Parisi. Muito bom dia para você que nos assiste. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos então aos destaques do dia. Preço médio da gasolina caiu R$ 1,32 no país. Dinheiro na mão. Pix Saque e Pix Troco movimentam 121 milhões de reais no Brasil. Susto em Congonhas. Avião da Gol tem que arremeter para evitar colisão com outra aeronave na pista. Futebol raiz. Palmeiras usa campos de várzea para formar craques para o futebol. Tudo isso a partir de agora. O preço médio da gasolina caiu R$ 1,32 em um mês. A informação é de um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis, ANP, em postos de todo o país. A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 16 de julho. O valor médio do litro ficou em R$ 6,07, uma queda de 17,9% na comparação com o levantamento feito entre os dias 19 e 25 de junho, quando o preço estava em R$ 7,39. Em números absolutos, a diferença foi de R$ 1,32. A queda é efeito da redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nos estados. O tributo está limitado agora a 18%. Antes da lei aprovada pelo Congresso, cada estado tinha autonomia para determinar a taxa sobre o combustível. Especialistas acreditam que essa tendência deve continuar. E a expectativa do governo federal é que a queda chegue a R$ 1,55 no preço do litro. O estado que apresentou a maior queda foi o Rio de Janeiro, com redução de R$ 1,74. A menor redução foi no Maranhão, com diferença de 76 centavos. Em São Paulo, a redução foi de R$ 1,08. E ainda falando de economia, as modalidades Pix Saques e Pix Troco movimentaram um pouco mais de 120 milhões de reais em 7 meses de existência. Segundo o Banco Central do Brasil, a adesão ainda é baixa em relação ao volume total de transferências via Pix, mas tem crescido. Mesmo com o sucesso das transações feitas em Pix entre os brasileiros, as funcionalidades Pix Saque e Pix Troco, que foram lançadas em novembro do ano passado, ainda têm registrado uma baixa adesão. Essas modalidades permitem aos usuários fazer saques em estabelecimentos comerciais, não apenas em caixas eletrônicos. Mas a oferta desses produtos é opcional e depende da adaptação dos sistemas das lojas. De acordo com o balanço feito pelo Banco Central do Brasil, entre dezembro do ano passado e junho deste ano, foram realizadas 868.256 transações das modalidades Pix, Saque e Troco, movimentando um total de R$ 122 milhões de reais. Apesar de ainda baixos, os números de operações com as novas modalidades têm aumentado aos poucos. Em junho, o Pix Saque movimentou mais de R$ 31 milhões de reais, enquanto em janeiro foi cerca de R$ 9 milhões e 700 mil. O Pix Troco passou de 145 mil movimentados em janeiro para 321 mil em junho. Já o sistema de pagamento instantâneo, no mês de junho, movimentou quase 773 bilhões de reais, em mais de 1 bilhão e 600 milhões de transações. Desde a criação do Pix, em novembro de 2020, foram movimentados pela modalidade de transferência mais de 17 trilhões e meio de reais. E olha só, para quem ainda não conhece, a ferramenta que realiza o Pix Saque e o Pix Troco é gratuita e está disponível. Basta entrar no site mapapix.com.br e indicar sua localização para saber o estabelecimento mais próximo que oferece o serviço. As eleições estão se aproximando e vamos falar sobre o número de eleitores de 16 e 17 anos que voltou a crescer no Brasil após 2 décadas, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a Justiça Eleitoral, 2 milhões e 100 mil eleitores de 16 e 17 anos estão aptos a votar. O número é o maior desde 2002, quando o país registrou 2 milhões e 200 mil eleitores nessa faixa etária. O patamar mais baixo neste grupo foi registrado em 2018, quando 1 milhão e 400 mil eleitores tiraram o título.
O voto para essa parcela do eleitorado não é obrigatório. A permissão para os jovens votarem começou em 1989, mas não há dados específicos disponíveis daquela época. Especialistas acreditam que as campanhas realizadas pela Justiça Eleitoral para estimular os jovens a participarem das eleições têm sido eficientes. Antes, as propagandas eleitorais eram feitas apenas pela televisão. Mas agora o Tribunal Eleitoral está mais ativo na internet, aproveitando principalmente o engajamento de influencers e artistas. E ainda falando de eleições, em discurso para embaixadores no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro questionou a segurança das urnas eletrônicas. Ele citou, inclusive, uma investigação feita pela Polícia Federal em 2018, que apurou uma invasão hacker ao sistema do TSE. Os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito que eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar a foto de um, transferir para outro. Ou seja, um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. E mudando de assunto, um acidente foi evitado na manhã de ontem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Após uma falha na comunicação, um avião da Gol precisou arremeter para evitar a colisão com outra aeronave. As imagens foram capturadas pelo sistema privado de navegação aeronáutica. O sistema registrou o momento exato da aproximação das duas aeronaves por volta das 9h54 da manhã. Em tempo real, quase não dá para identificar o incidente, mas em câmera lenta é possível ver o momento exato em que o avião da Latam sai para levantar voo e a aeronave da Gol se aproxima para o pouso. Ainda não se sabe quem falhou na comunicação, já que a responsabilidade sobre os pousos e decolagens em Congonhas é do controle de tráfego aéreo, feito pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, órgão ligado à aeronáutica. Por meio de nota, a Gol confirmou o incidente e disse que todo o procedimento seguiu os mais rígidos protocolos de segurança. Já a Latam informou que não houve registro de irregularidade em sua operação no voo que iria de São Paulo para São José do Rio Preto e em mais nenhum outro voo nesta segunda-feira. E esse não foi o primeiro caso que poderia terminar em tragédia este ano. Em fevereiro, um voo também da Gol, que se aproximava do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, arremeteu após um jatinho entrar na pista sem autorização da torre de controle. Na ocasião, o controlador de voo orientou o piloto da Gol a arremeter. Gol no 403, arremeta. Gol no 403, arremeta. Iniciando arremetendo no 403. Nessas duas ocasiões, os acidentes foram evitados graças à manobra feita pelos pilotos. Isso porque a arremetida é um procedimento normal e seguro na aviação, o que foi confirmado hoje e em fevereiro. E como a gente acabou de ver, a aviação nacional e também a internacional tem sido marcada por vários incidentes nesses últimos dias. Além disso, o domingo marcou, Kleber, uma data muito importante, não é? Muito bem lembrado, Dani. Afinal, foram 15 anos, ou são 15 anos, do acidente com o avião da TAM em Congonhas, que deixou 199 mortes. E para comentar esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor Calazans, que é perito aeronáutico. Primeiramente, quero desejar bom dia para o senhor, professor, e agradecer por aceitar o nosso convite. Eu queria que o senhor explicasse primeiro para os nossos telespectadores o que aconteceu ontem, quando os dois aviões quase colidiram em Congonhas. Bom dia, Cléber, Daniela e todos que nos ouvem. O que houve ontem, a gente tem que ter muito cuidado para não utilizar a palavra quase colisão. Percebe-se que houve o que nós chamamos em aviação uma separação curta. Existe uma separação regulamentar entre a aeronave que pousa e a aeronave que decola. Houve, aparentemente, uma separação
menor. E vamos avaliar por que é que isso aconteceu. E ficou distante de uma colisão, porque as aeronaves estavam em condições visuais, elas estavam se avistando, e os pilotos teriam condições, principalmente o piloto da Gol, teria condições de evitar uma colisão, e o próprio controlador do tráfego aéreo teria também procedimentos para evitar essa colisão. Foi uma separação curta, mas colisão ainda não dá para falar sobre isso, nem risco de colisão. Professor, muito bom dia para o senhor. Nesse mesmo aeroporto de Congonhas, há 15 anos, um acidente com um avião da TAM causou uma enorme tragédia. Queria que o senhor explicasse para a gente o que mudou de lá para cá. 15 anos, inclusive, infelizmente, eu estava lá no dia do acidente como controlador de tráfego aéreo. Mudanças significativas. A pista está bem mais segura, mudaram o piso, a pista está mais porosa, não há acúmulo de água. Fizeram também uma coisa muito interessante, que nós chamamos vulgarmente de área de escape nas duas cabeceiras da pista principal. Caso a aeronave tenha um problema no pouso e na decolagem, ela tem ali uma área onde o avião será freado. É como se fosse uma caixa de brita. Então, tanto pista quanto o prolongamento da pista, nós tivemos aí aprimoramentos. Correto, professor. E é importante também a gente ressaltar que os problemas envolvendo aeronaves não acontecem só no Brasil, né, professor? Nessa semana, por exemplo, nós vimos e registramos acidentes com aviões ucranianos, norte-americanos e, mais recente, agora na Somália. Além disso, também há registros de problemas com bagagens e passagens na Europa. Diante desse quadro, desse cenário, a aviação mundial vive uma crise pós-pandemia, professor? Vive, mas a gente precisa entender que precisamos rearrumar, vamos dizer assim, a aviação na área de manutenção, na área de treinamento de pilotos, na área de check-in. Então, a aviação ela precisa abrir os olhos para ver o que é que está acontecendo e imediatamente retomar as questões de segurança e security. É momento de abrir os olhos para que nenhum acidente de grande monta venha a se realizar. É um alerta amarelo que se abriu na aviação nacional e internacional. Momento de abrir os olhos. E o índice de acidente ele é aumentado no segundo semestre. É muito comum, segundo semestre de cada ano, os índices de acidente aumentar. Alerta amarelo. Legal, professor. Nós acabamos de conversar aí com o professor Calazans, que é perito aeronáutico. Mais uma vez, eu agradeço por sua participação, professor. Sempre à disposição. Um grande abraço a todos vocês. E veja a seguir, Uber vai dar compensação financeira para passageiros com deficiência que tiveram que pagar taxa de espera nos Estados Unidos. E você vai ver também, Palmeiras usa campos de várzea para formar os craques do futuro. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E chegou a hora de falar do tempo. E diversas cidades das regiões sul e sudeste do país registraram um aumento da nebulosidade e queda nas temperaturas. Algumas regiões enfrentam mudanças repentinas nas temperaturas, um dia frio e outro mais quente, como é o caso de São Paulo. Vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em algumas cidades do país. Começando por São Paulo, como a gente acabou de falar, que hoje deve registrar 25 graus de máxima. Em Aracaju, a capital de Sergipe, o tempo deve ficar um pouquinho mais quente. A máxima por lá poderá alcançar os 28 graus. E em Curitiba, no Paraná, o tempo vai ficar instável, com poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia. O assunto agora é a pandemia. O Brasil registrou 168 mortes por Covid em 24 horas. Vamos aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 168 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 675.518 vítimas da doença.
Em um dia, foram registrados 38.697 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 33.339.815 diagnósticos confirmados. Com tendência de alta e variação de 17% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 251 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 57.044 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de estabilidade, com variação de menos 2% em relação a 2 semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas o estado do Mato Grosso do Sul não atualizou os dados dessa vez. E agora nós falamos de vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 461.834.000 doses aplicadas. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e também das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,25% da população. Já a segunda dose em 79,6% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 52,66% das pessoas. O estado de São Paulo aguarda que o Ministério da Saúde envie doses da Coronavac para vacinar crianças de 3 a 5 anos. E vamos aos destaques internacionais. No Reino Unido, as altas temperaturas levaram o aeroporto de Luton, em Londres, a suspender os voos por algumas horas na tarde desta segunda-feira. Em um comunicado publicado em rede social, o aeroporto informou que foi identificado um defeito de superfície na pista. Isso porque a pista de aterrissagem derreteu por conta das temperaturas elevadas dos últimos dias. Segundo o Met Office, que é o Serviço de Meteorologia do Reino Unido, as temperaturas superaram os 37 graus. A situação foi regularizada no início da noite. Nesta terça-feira, se espera que as temperaturas subam até os 41 graus Celsius, o que representaria um recorde histórico no Reino Unido. E os promotores dos Estados Unidos disseram nesta segunda-feira que a Uber terá que pagar milhões de dólares como compensação a dezenas de milhares de passageiros com deficiência que foram cobrados por uma taxa extra de espera. O caso tinha como foco usuários com deficiência que receberam multas por atraso porque precisavam de mais tempo para entrar nos veículos. Sob o acordo, a Uber dará crédito a mais de 65 mil pessoas que reúnam os requisitos necessários no valor de 2 vezes as taxas de espera cobradas. O total da compensação pode ser de milhões de dólares. A empresa de mobilidade também concordou em pagar mais de 1,7 milhão de dólares aos passageiros que reclamaram das taxas e 500 mil dólares às outras pessoas afetadas. O aplicativo móvel cobra uma taxa extra se o motorista tiver que esperar mais de 2 minutos para pegar qualquer passageiro. O Departamento de Justiça americano disse que aplicar essas taxas a usuários com deficiência equivale à discriminação ilegal. Muitos garotos sonham em vestir a camisa de um grande clube, não é, Kleber? Verdade. E jogar em modernos estádios do mundo. Mas a realização desse sonho pode começar em um campinho de terra. É isso mesmo, Dani. O Palmeiras, olha só, tem apostado no futebol raiz para formar novos craques. Para aprimorar a habilidade, os garotos dos times de base treinam na várzea. Voltar às origens para resgatar o jogo bonito. Esta é a missão do Palmeiras neste campinho de várzea no noroeste de São Paulo. Há 6 anos, as divisões de base infantis do bicampeão da Libertadores recorrem às favelas para observar os peladeiros que desfilam o futebol nos campos de terra batida. A gente tem um objetivo grande, objetivo geral, é resgatar a pedagogia da rua, o futebol de rua, através de estímulos nas quais eles vão ter a liberdade para jogar, a liberdade para poder desenvolver conceitos individuais, sem a pressão num treinamento. Com a iniciativa, o Palmeiras pretende potencializar a habilidade dos futuros jogadores ao emular uma formação parecida com as que tiveram grandes lendas do futebol, que atribuem parte da ousadia e da alegria à aprendizagem nos campos improvisados. Várias figuras do futebol alertam sobre uma robotização do esporte, devido ao fato de que muitos jovens fazem escolinhas de futebol em campos melhores e não nas favelas como as antigas gerações.
É muito engraçado porque a gente normalmente joga no campo, né? E aqui é muito difícil, que a bola vai pingando, sabe? Aí a diferença é muito grande do campo para cá e a gente desenvolve personalidade, porque se você joga bem aqui, você desenvolve lá no campo. Entre calças rasgadas e joelhos sujos de terra, os jovens jogadores lapidam a técnica e mantêm vivo o estilo futebolístico característico do Brasil. Treinadores garantem que isso dá consciência às crianças dos privilégios que têm e ajuda a colocar os pés no chão em relação à realidade brasileira. Olha, o legal desse projeto, né, Dani, que ele traz para a lembrança, né, aquela infância antiga, que, aliás, eu vivi também. Futebol raiz faz toda a diferença, não é nada de futebol Nutella, não. É isso mesmo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E continue ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. E você já sabe, às 11 horas eu chego também com mais informações e te espero.